Apocalipse capítulo 3. Eu quero ver com os irmãos a exortação que Deus traz para 7 igrejas do Apocalipse. Deus, ele abre a revelação de Apocalipse com a exortação a 7 igrejas. E Sardes é a 5ª igreja aqui, onde Deus manda um recado para essa igreja, onde Deus manda uma carta para essa igreja. E a gente vai aprender um pouco com Deus hoje a respeito de algumas práticas que eles tiveram e que muitas vezes nós temos e nós precisamos nos alertar. Eu estava pesquisando sobre Sardes. Sardes ela é uma das cidades dessas igrejas aqui do Apocalipse que não existem mais, né? Então, a idolatria nessa cidade era uma coisa muito exorbitante, era um negócio... Então, a gente pode ver que uma cidade entregue à idolatria, uma cidade entregue a Satanás, ela, às vezes, em muitos casos, ela não tem vida longa, né? Então, a cidade hoje nem existe mais. Então, capítulo 3, dos versos 1 até o verso 6 de Apocalipse, a palavra de Deus diz assim: E ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado porque essa carta chega até nós para nos consolar, nos exortar, nos alertar e nos encher de esperança no Deus que amorosamente nos chama a atenção para olharmos ao redor e elevarmos os nossos olhos ao Senhor. Use essa palavra para nos transformar, para nos moldar, para nos consolar e para nos encher de esperança e para nos transformar. Pai, Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém. Então, Sardes, meus irmãos, ela fica ali, ela ficava na região da Ásia ali. E aí, na visão de João ali, Deus manda ele escrever cartas para essas 7 igrejas, né? E a cidade de Sardes, ela ficava a uma distância de 48 quilômetros da cidade de Tiatira e 80 quilômetros da cidade de Esmirna. Então você pode ver ali que essas 7 cidades, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, são cidades importantes ali da Ásia Menor, onde Deus tem igrejas plantadas ali, tem um povo de Deus ali, né? E essa cidade, ela era importante também. A cidade de Sardes, ela tinha um forte comércio, e a cidade de Sardes, ela tinha uma posição privilegiada, né? A posição geográfica dela era muito privilegiada. Para a gente entender como é que era a cidade de Sardes, pensa num morro bem alto, e o fundo do morro era um penhasco. Então a cidade era muito bem protegida, você não conseguia acessar a cidade, porque era buraco, era penhasco em volta, então só tinha uma pequena entrada e era muito bem guardada, a cidade ficava no alto, embaixo ficava, né, o restante, então era uma cidade fortificada, né? Em termos militares, Sardes era talvez intransponível. Então, devido à sua excelente proteção, por causa desse buraco natural aí, era praticamente impossível a invasão inimiga.
E Sardes, ela veio a se tornar capital da Lídia, mas essa localização dela impossibilitou o seu crescimento. Então, ela era uma cidade importante, era uma cidade forte, era uma cidade militarmente intransponível, mas por causa da sua posição geográfica, era impossível de Sardes expandir. Então, assim, o pé da cidade ali embaixo crescia, mas a cidade mesmo ela não tinha como crescer por causa dessa dinâmica. Então, ela dependia de todo o seu fértil vale embaixo ali para atender essas necessidades. Então, todo o suprimento da cidade dependia ali do vale embaixo ali, né? Então, ao longo da história, Sardes ela foi invadida apenas 2 vezes. Uma por Ciro, da Pérsia, aquele que ajudou os judeus a voltar para Jerusalém, e por Antíoco o Grande, o rei da Síria, no ano 214 a.C. E é interessante que somente 2 ataques aconteceu nessa cidade, e por causa da estrutura da cidade, o ataque não aconteceu porque o exército que invadiu era muito bom. Muito pelo contrário, o que aconteceu foi uma displicência da guarda. Era tão difícil que você não precisa de vigiar como você vigia outros lugares. Então a displicência dos seus guardas, que não estavam vigiando como deveriam, possibilitou essa invasão. Por isso Cristo aqui, ele usa a própria história da cidade para alertar. Vocês têm que vigiar. Então imagina, Deus ele usa o contexto da cidade e ele fala às pessoas aquilo que eles têm vivência. Então Deus aqui não está falando em enigmas com esse povo. Então Deus aqui está alertando, vigiem. Houve 2 invasões, 2 destruições na história da cidade de vocês por negligência, não vigiaram. Então isso tudo viria a acontecer. Então Deus, meus irmãos, Ele está nos alertando. E às vezes Deus mostra para mim e para você aquilo que eu preciso vigiar mais. Mas a gente confia demais nas fortalezas que nós temos, né? E às vezes a gente erra por causa disso. Então Jesus aqui, ele alerta a igreja. E ele vai dizer aqui que poucos que estavam dentro dessa igreja de Sardes haviam se corrompido. Então Jesus aqui está demonstrando para mim e para você que muitos estavam comprometidos com o sistema local. Então o evangelho que eles pregavam não era um evangelho ofensivo àquelas pessoas. Eram crentes que pareciam muito com o mundo. Então essa igreja estava tão contaminada com as coisas do mundo, que Deus exorta eles, fala, poucas pessoas aí estão ainda sãs. Muitos se contaminaram, muitos estão corrompidos. Então, a idolatria nessa cidade era muito grande, muitos templos pagãos, né? Os deuses antigos ali, grandes monumentos de adoração, tinham ali naquela região. Então Deus alerta. E Sardes, ela foi conquistada pelos romanos no ano 189 a.C. E aí, no ano 17 depois de Cristo, ela sofreu um terremoto muito grande. Terremoto esse que fez com que o imperador Tibério, ele isentasse a cidade de Sardes de impostos durante 5 anos para reconstruir a cidade, porque foi tamanha a destruição. Então, na carta aqui que Cristo envia a Sardes, através da visão do apóstolo aqui, ele dá um diagnóstico da situação daquela igreja. Então observa, é o próprio Deus enviando uma carta, dizendo a situação real daquela igreja. É Deus quem está dizendo, vocês são assim. Não é uma suposição do apóstolo. Porque eles estavam fazendo, meus irmãos, aquilo que Isaías já tinha alertado lá em Isaías 45:12. E Deus é um Deus soberano. Deus é um Deus que conhece todas as coisas. Então esse é o Deus que alerta a minha vida e a sua vida, e Ele mostra o que eu e você temos feito, mesmo que nós pensamos que Deus não está vendo. Deus, Ele pode todas as coisas.
Ele é quem criou a terra. Deus é quem criou o homem. Deus sabe tudo. Então é muito comum as pessoas acharem, a gente tem falado muito sobre isso, né? Que controlam suas vidas e detêm todo o poder. A gente acha que nada vai acontecer, porque está muito bem organizado na nossa vida. Principalmente aquelas pessoas que têm já algumas virtudes de serem mais organizadas que as outras. Essas ainda correm um risco maior de deixar seu coração enganá-los achando que eles têm total controle. Não, nós temos a nossa vida no papel. Tudo é muito bem organizado, financeiramente organizado, tudo, a gente cuida da saúde, a gente cuida de tudo, a gente tem um controle. E é fácil a gente cair nesse engano. E a gente perceber que nem sempre é assim. Então, por exemplo, uma história que eu estava lendo, havia uma mulher e ela trabalhou, mas seu marido durante 50 anos. E o sonho dela e da família, assim como você e eu, temos sonhos, né? Sonhos futuros, era de fazer uma viagem para a Europa a longo prazo, sem data de voltar. Então se aposentaram, tinham dinheiro, se organizaram, planejaram. O dia chegou. E alguém, sabiamente, né, alguém que já viajou para fora do país, sabe que há um problema se você ficar doente, né, em outro país. E alguém alertou, falou, faz um check-up antes de ir, vocês estão indo para outro país, outra dinâmica, né? Faz um seguro de saúde também, porque pode acontecer alguma coisa. Aí a mulher falou, não, mas eu estou muito bem, eu não sinto nada, eu não tenho nada, eu tenho uma saúde perfeita. Mas a pessoa gostava tanto dela e insistiu. Ela falou, não, mas eu estou na flor da idade, né, no ato dos seus 50 anos, estou bem de saúde, eu não sinto nada, nunca tive nada. A única coisa que eu tive minha vida toda foi um pequeno desconforto abdominal, mas nada que... Mas enfim, por muita insistência e por cuidado com a outra pessoa, fez o exame. Fez lá a bateria de exames, e quando ela recebeu o exame, ela não fez aquilo que eu e você fazemos. Abrimos o exame, né? A gente abre o exame, né? A gente abre o exame, vai para o Google. E a gente não entende nada daquilo. A gente acha que... né? Mas a gente faz isso. Só que ela estava tão convicta de que não tinha nada. Minha saúde é perfeita. Ela não fez isso. Ela simplesmente pegou um envelope e voltou no médico e falou, está aqui. E ela entregou para o médico, à medida que o médico estava olhando o exame, o médico começa a franzir a testa, começa a olhar assim, ela começa a perceber que tinha algo incomum que estava acontecendo. Em suma, o médico ali descobre que ela estava com um tumor maligno, e tinha que entrar com tratamento ali à hora. Mas como, doutor? Eu nunca senti nada. Eu tinha um leve desconforto abdominal. Pois é, você não pode viajar. Nós temos que entrar com tratamento agora. Então observa, do mesmo jeito que essa mulher faz, às vezes eu e você fazemos. A gente planeja. E lembra, não tem nada de errado planejar, é correto planejar. Crente tem que ser alguém que planeja. Isso faz parte da mordomia de Deus. Mas a gente tem que levar sempre o Deus que controla todas as coisas. Então, a igreja de Sardes, meus irmãos, estava como essa mulher. Se sentia muito bem. A vida cheia de planos. E planos para muitos anos. E de repente, o Deus que nunca erra, o Deus traz um diagnóstico. E Deus, ele traz à tona o verdadeiro estado de morte iminente daquela igreja. Deus, através dessas cartas, e principalmente da igreja de Sardes, ele revela o estado espiritual. Mesmo que eles não sentissem assim. Isso é muito comum na minha vida e na sua. A gente acha que é um crente muito bacana. Principalmente aquele dia onde a gente faz certinho. Eu já sinto assim de vez em quando, né? Nossa, hoje segunda e quarta, por exemplo, é um dia onde eu tenho a tendência de cair no erro, de achar que eu sou bom. Porque a gente levanta cedo, né? 6 horas a gente chega aqui na igreja, a gente ora, fala, já começamos o dia engrenado. Aí já vai para a academia, volta, 8h30, 9 horas, já está tudo prontinho, aí você começa o dia, tudo certinho, tudo redondinho, você fala, olha que beleza, tudo, minha vida, estou bem com Deus, tá? Só que aí a gente olha no espelho, um pouco mais tarde, e vê que tem muita coisa para melhorar. Porque às vezes a gente cai nesse engano. E Cristo, que Ele é o dono da igreja, aquele que morreu por mim, por você, aquele que conhece, que vê, que está presente, que os olhos dele
contemplam, ele dá um diagnóstico. E é impressionante como Deus exorta a igreja de Sardes aqui, de maneira contextualizada, né? Então, de uma maneira perfeita e precisa, ele exorta dentro de um histórico que era conhecido a eles. Ele vai lembrar dessa vigilância. Ele contextualiza, ele quer ser próximo da cidade. E ele começa no verso 1, ele vai dizer: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aí ele diz assim, ó: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. A igreja de Sardes, meus irmãos, achava que estava muito bem obrigada. Olha, nós somos uma igreja organizada, tem pastor, tem presbítero, a gente tem o dinheiro de missões, a gente tem o dinheiro da viúva e do órfão, a gente tem os ministérios funcionando, a gente tem ministério de missões, de evangelismo, ministério com homens, ministério com mulher, a engrenagem roda de maneira perfeita. Olha como nós somos uma igreja viva, vibrante, atuante. E Deus diz: conheço as obras de vocês, conheço a dinâmica de vocês. Vocês têm nome de que está, vivo, bem, mas está morto. Isso é muito fácil de acontecer comigo e com você. E olha só, Deus aqui, meus irmãos, ele não exorta aquela igreja com a heresia. Não tinha heresia na igreja, não tinha falso profeta. Não, tinha aquilo que Tiago está nos alertando. Tinha boa teologia, mas pouca vida prática. É isso que tem matado a igreja. Deus, ele conhece, meus irmãos, o meu coração, o seu coração. Deus conhece o estado real da igreja, que ele morreu por ela. Lembra, existe uma igreja visível, que somos nós, essa aqui. Mas existe uma igreja invisível. Essa igreja invisível é a igreja verdadeira, e só Deus conhece ela. Nós aqui podemos testificar dela, nós aqui podemos acertar muito dela, mas só Deus pode carimbar, porque Deus conhece o coração. Deus conhece de fato e de verdade aqueles que parecem, mas não é. Porque é muito fácil a gente viver parecendo que está vivo, porque a nossa avaliação ela é superficial, ela não é interna. Eu não vejo o coração, você não vê meu coração. A gente olha para a casca e a casca está boa, mas por dentro está morto. E Deus aqui vai alertar a igreja. Então Cristo diz à igreja que eles estão mortos. E mortos aqui é espiritualmente. Então que as pessoas talvez estivessem tão envolvidas em suas vidas aqui, cumprindo esses rituais diários, de maneira tão automática, e já estava tudo familiarizado. Quinta-feira a gente tem culto, a gente vai para a igreja, domingo de manhã vai para a EBD, domingo à noite tem culto, segunda-feira eu faço isso, terça-feira eu faço aquilo, eu tenho minha devocional, e a vida da gente vai tomando um modo ordinário, e a gente acostuma com aquilo, e aí a gente perde o princípio, a gente perde o porquê daquilo. Então lembra, eu e você devemos orar? Claro. Devemos ler a Bíblia? Claro. Devemos fazer devocional todo dia, mas não de maneira automática. Não de maneira a cumprir um protocolo, porque aí a coisa morreu. Porque se eu e você temos só um cronograma diário de orar, ler a Bíblia, ajudar a viúva, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom pai, trabalhar bem, a gente vai caindo nesse modo automático de vida e a gente perde o porquê. Por que eu tenho que tratar minha esposa com amor? Eu tenho que honrar quem primeiro? Por que no meu trabalho, eu sendo quem eu sou, eu tenho que glorificar a Deus? Por que eu tenho que glorificar a Deus como filho, como estudante, como crente? Se eu perder isso de vista, as minhas obras são obras mortas. Porque talvez nós estamos fazendo para nós mesmos e não para Deus. Então é muito fácil a gente cair nessa loucura do ativismo que nós temos vivido, e a nossa vida está muito bem, mas o dono da igreja dá um diagnóstico: vocês estão mortos espiritualmente. E Deus aqui está querendo descortinar
a essa igreja, para que eles startam para a verdadeira condição espiritual. Lembra? Só vai entrar no céu quem está vivo espiritualmente, quem foi regenerado, quem saiu da condição de morto espiritual para vivo espiritual. Esses são os que vão entrar no céu. Lembra? Paulo vai dizer que ele vos deu vida, estando vós mortos nos seus delitos e pecado. Então, antes de Cristo, antes de confessar Cristo, a nossa condição espiritual era de morte. Por isso que eu digo para vocês, o fato de virem aqui na igreja, levantar a mão e ter às vezes até um diploma de batismo, né? Dia 25 de 2003 eu desci as águas, sou crente desde então. Talvez não, porque a gente faz só a casca, a gente só cumpre protocolo e o nosso coração está distante, nosso coração está longe do Senhor. Então é muito comum nós levarmos a vida assim, com essa percepção de nós mesmos, totalmente oposta à de que Deus tem de mim e de você. Então lembra, você não tem que preocupar, eu como pastor da igreja, tudo bem, mas nós como membros comuns, a minha opinião não importa tanto assim para você, mas a opinião de Deus, sim. Só que observa, o temor de homens é um pecado mortal. Às vezes as pessoas vivem em função das outras pessoas, vivem em função de agradar outras pessoas, de fazer para as outras pessoas. Isso tudo é orgulho, idolatria. No final das contas você está só pensando em você mesmo. Mas observe, às vezes a opinião de algumas pessoas na nossa vida ela é mais importante do que qualquer coisa. Talvez você é assim, talvez a sua vida é agradar, alcançar, fazer para alguém, buscando aprovação. Isso é temor de homens. Então observa, nosso coração é enganoso, então é muito fácil a gente ter uma percepção errada de nós mesmos. Não, nós estamos tranquilos, eu estou fazendo para a glória de Deus. Mas na verdade, se a gente fizer uma avaliação, em oração talvez, nós estamos vivendo para nós mesmos. E é fácil. Porque eu e você, nós vemos muito bem o defeito nos outros, mas vemos muito mal o defeito em nós mesmos. Os nossos olhos funcionam bem para o problema dos outros, mas para o nosso problema é complicado. Por isso que Jesus no Sermão do Monte vai falar assim, ei, primeiro, tire a trave do seu olho para você tirar o cisco no olho do irmão. Porque imagina, no olho do irmão, você consegue observar, mas na sua vida, às vezes, passa desapercebido. Então Deus aqui, Ele está querendo despertar. E eu e você precisamos de ter o processo que o filho pródigo teve. Cair em si. Lembra? A parábola vai dizer que ele ganha muito dinheiro, ele gasta com orgia, com mulher, com farra, há uma grande fome, ele perde tudo, e ele vai cuidar de porco. E o texto está sinalizando para mim e para você o estado daquele jovem. Ele é um judeu. Judeu e um porco não está no mesmo ambiente. Ele chegou a um ponto de tão afundamento no pecado, na lama, na desgraça da vida, que ele estava um judeu cuidando de porcos, a ponto de ele comer a comida dos porcos. Naquele momento onde as pessoas dizem que é o melhor lugar para a gente estar, que é o fundo do buraco, o fundo do poço, porque não tem como você cair mais. Então o filho do pródigo, ele chegou nesse lugar. Quando ele está lá comendo comida de porco, cuidando de porco, ele cai em si. E alguns de nós estamos como o filho pródigo. Já estamos comendo com os porcos, mas ainda não caímos em si. Por causa dessa nossa morte espiritual, dessa nossa insensibilidade espiritual. Paulo vai dizer isso, não apagueis o espírito. Meu irmão, se você é salvo, regenerado, eu e você precisamos de santificar, matar o velho homem, ele ainda está vivo. Todo dia eu e você temos que matar a nossa carne. Se eu e você não matarmos e alimentarmos, ela nos mata. E às vezes eu e você estamos tão insensíveis, estamos calejados espiritualmente. Você já viu calo? Calo, ele vai calejando, e você vai perdendo a sensibilidade. Fica tão grosso que você não sente mais. E espiritualmente eu e você podemos incorrer nisso.
você vai ficando tão afastado, tão longe, tão frio, tão frio, tão frio, e a espessura vai ficando que você fica insensível à voz de Deus, insensível à leitura, insensível às coisas espirituais. Isso pode acontecer. A gente pode estar nesse status aqui de achar que são crentes vivos, mas numa realidade que Deus conhece e a gente está morto. Por isso que Cristo ele exorta aqui para que arrependam-se, olha para mim, confessem, porque ainda a porta da graça está aberta. E Ele é o único que pode gerar e trazer vida em mim e em você. Ele é o único que pode reverter situações. Eu e você precisamos de entender isso. Aí no verso 2 aqui, ele vai dizer assim, ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. E observa, a vigilância, meus irmãos, na vida do crente, ela é constante. Você tem que ficar vigilante todos os dias. Lembra? Pedro já disse, Paulo lá em Coríntios vai dizer assim, já é hora de vós despertardes do sono. Sede vigilantes e permanecei firmes na fé. 1 Coríntios 16, 13. Às vezes, meus irmãos, a gente esquece das realidades espirituais. A gente esquece que existe um Deus que tem cuidado de nós. E eu posso testificar aqui, Deus tem sido bondoso com cada um de vocês, comigo, com todos nós aqui. Deus tem cuidado de nós aqui de maneira que nós não merecemos. E eu e você sabemos muito bem das coisas que nós pensamos e fazemos em oculto. E se Deus colocasse um raio na minha cabeça e na sua hoje aqui, Deus estaria nos tratando de maneira ainda amorosa. Então Deus conhece essa realidade. E às vezes eu e você nós não vigiamos. Nós não vigiamos aquilo que nós deveríamos vigiar com tanto apreço e amor. Nós não vigiamos a nossa vida a ponto de glorificar a Deus com as nossas atitudes, com a nossa língua, com os nossos pensamentos. A gente ainda não entendeu que eu e você somos sal e luz. Sal, ele dá gosto, dá sabor e preserva o ambiente. Essa é a função do sal. Deus, ele não espera que você converta ninguém. Não, isso não é função sua e minha. Deus, ele não espera que você mude o ambiente no sentido de transformação. Não, esse não é um poder que Deus te deu. Mas eu e você, como sal, nós podemos preservar o ambiente. Nós podemos retardar a putrefação que vai acontecer. Porque o pecado está aí. Nós podemos iluminar, apontar para Cristo, que é a luz do mundo. Então, Jesus aqui, meus irmãos, ele traz à memória da igreja que por falta da vigilância deles, o excesso de orgulho e arrogância, eles foram invadidos e destruídos 2 vezes. Eles confiaram tanto nas fortificações naturais que eles tinham, que eles, a gente pode afrouxar. E às vezes a gente acha que está muito bom, e espiritualmente a gente flerta com o pecado. E o diabo gosta de quem flerta com o pecado. Porque às vezes o diabo coloca um anzol desse tamanho para chascar a gente. E ele põe uma isca gostosa, e ele espera você. Alguém já pescou jacaré? Né? Jacaré, quando a gente ia pescar jacaré, você pega um anzol grande, você põe, você joga e você fica escondido. E ele vem para a praia, e ele é um trabalho para ele morder aquilo, mas ele vai. Até que ele engole. Quando você percebe que ele engoliu a isca, você puxa e acabou. Não tem como jacaré. Você enganchou lá no estômago dele. Então, às vezes, a gente fica brincando com o pecado, fica brincando com o anzol do pecado, até que eu e você, às vezes, esquece. E a isca é gostosa demais e a gente engole. E aí o diabo vem e dá uma chascada. E aí não tem como escapar. Então, eu e você não devemos brincar com isso. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, olha, eu gosto de pensar nesse versículo, aquele que pensa. Então assim, é uma opinião sua. Então se você pensa que você está bem, está de pé, então você olha para que você não caia. Olha para você ver.
A percepção nossa, se você acha, mas se você acha, você presta atenção para que você não caia. Pedro vai dizer que sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, nosso inimigo, anda ao nosso derredor como leão procurando alguém para tragar. Eu já disse aqui para vocês, eu estava vendo lá o documentário da Netflix sobre os animais, eu gosto de ver. Gente, é interessante, o leão ele é forte. O leão, ele mata quase todos os animais, mas eles sempre atacam o mais fraco. Eles sempre dão bote no menor, no que está longe do bando. E o diabo é assim, meu irmão. Ele sempre vai pegar o mais doente, aquele que está revoltado com a igreja, aquele que está revoltado com o Senhor, aquele que sabe demais, aquele que é autoconfiante. E aí, ele não percebe, ele vai se distanciando da manada que protege. E aí, o leão vem e traga. Eu e você devemos estar vigilantes. O próprio Jesus disse, vigiai e orai para não entrar em tentação. Olha, isso é sério, meu irmão, vigiar e orar. Lembra, Neemias, quando ele vai construir os muros de Jerusalém, ele fica sabendo que tem gente que quer ir lá guerrear e destruir o projeto. Ele fala para o pessoal, o negócio é o seguinte, numa mão a espada, na outra mão colher de pedreiro. Então numa mão aqui, ó, nós vamos rebocando, na outra mão espada, porque qualquer hora o inimigo pode vir. Essa é a minha postura e a sua, meu irmão. Numa mão espada, na outra mão a gente está trabalhando porque a vida não para. Nós temos que ser vigilantes. O problema é que às vezes a gente esquece disso. E olha que Paulo ainda escrevendo para mim, para você, diz assim, ó, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Observa, se eu e você estivermos vigilantes, eu e você iremos perceber o ataque, o levante do inimigo. E aí a gente vai lembrar, opa, Deus, Ele manda a prova, mas Ele manda o escape. Eu vou esperar em Deus. Senhor, me ajuda. Uma coisa que sempre acontece, na minha casa acontece, se na sua não acontece, amém por isso, depois você me ensina como é que vai. Mas, por exemplo, dia de culto é um estresse, arruma menino, toma banho, quem faz, quem não vai, aquele negócio, e do nada, starta um problema, pá! E você não percebe, às vezes eu não percebo que aquilo é uma realidade espiritual, do diabo querer tirar o nosso prazer, e talvez você já falou assim, não vou para o culto hoje, não estou bem, bicudo. Aí o diabo fala, uhul, mais um. Então observa, quando você não está vigilante, você não percebe as realidades espirituais do diabo armando ciladas e colocando, né, na pescaria fala pinda, né? Colocando iscas para você morder. Por isso que eu e você temos que ser vigilantes. E aqui, no verso 3, ele vai dizer assim, ó, lembrai-vos, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Isso aqui nos lembra a palavra do apóstolo Pedro, quando ele vai escrever a segunda carta. Ele escreve a segunda carta, lá no capítulo 3, Pedro fala assim, ó, eu não estou escrevendo para vocês coisas novas. Na verdade, eu só estou querendo lembrar vocês daquilo que vocês já sabem. Então eu só quero despertar em vocês lembranças daquilo que vocês já sabem, daquilo que vocês já aprenderam. Então está aqui, ó, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Meu irmão, você tem sido alimentado, você tem recebido a palavra, a instrução, a exortação, a consolação. Lembra disso, guarda, olha o processo, lembra, porque você está vendo. Ouça, guarda, e aí depois você se arrependa, você confesse. Aqui, meus irmãos, essa igreja, eu e você, nós recebemos essa chacoalhada de Deus, porque nós estamos muito acomodados com o crente. Por exemplo, nós estamos agora, por causa dessa coisa no meu coração de missões, nós precisamos de alguém para cuidar de missões na igreja. Não tem. É uma coisa simples. Talvez Deus toque no seu coração, depois você fala, pastor, eu vou. E não tem segredo não, viu? Nós não estamos procurando missionário, nós estamos procurando alguém para cuidar das missões. Engatinhando, a gente vai aprender junto, tá? Vai que Deus toca no seu coração, depois você nos procura. Então observa, Deus precisa de nos chacoalhar às vezes para a gente se envolver.
A igreja de Sardes estava, como muitos de nós aqui, vivendo de acordo com o nosso próprio coração e não com aquilo que Deus já nos alertou e tem nos alertado, e alerta até através do profeta Isaías, né? Visto que este povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honram, mas o coração está longe de mim. Então observe, meus irmãos, às vezes o nosso diagnóstico está muito diferente do de Deus, e Deus quer corrigir isso. Aqueles irmãos, assim como alguns de nós aqui, conheciam o Evangelho de Cristo, eles estavam alicerçados. Olha, Deus aqui, eles não são repreendidos por falsa doutrina, por heresias. Mas o problema é que a vida confrontava o discurso. A vida deles não estavam alinhadas com o discurso. Doutrina estava boa, mas a vida estava ruim. Por isso que João vai dizer, próprio João escrevendo na carta vai dizer, ó, aquele que diz, olha tanto que isso é sério, e observa, a primeira carta de João escreve para mostrar quem é salvo e quem não é. Aí, na lista dos salvos, ele vai dizer assim, ó, aquele que diz, para a gente detectar quem é salvo e quem não é, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Quem é a verdade em João? Cristo. Então ele está dizendo assim, ó, aquele que ouve, que sabe, mas não vive, não guarda, não obedece, é um mentiroso. E Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo não está nele. Era uma maneira que João escreveu a carta para separar. Falou, ó, vocês descobrirem quem é quem aí nesse negócio. Então isso é muito sério, meus irmãos. Tiago também reforça isso para nós aqui. Ele vai dizer, ó, a gente viu isso, ó, sejam praticantes e não somente ouvintes, enganando quem? A Deus? Não. Tiago fala assim, ó, vocês estão enganando a vocês mesmos. A gente fala isso para os nossos filhos, ele chega com a nota vermelha e fala, meu filho, de novo. Eu te falei que você vai repetir de ano, se você continuar desse jeito. E de novo, e a gente vai falando, né? E aí eles não acreditam que toma bomba, né? Então Deus, ele precisa de nos chacoalhar às vezes. Aí na parte B do verso 3, ele diz assim, ó, porquanto se não vigiares, virei como um ladrão. Olha o que Deus está dizendo, gente, vigia, porque eu vou vir como um ladrão. Não tem o dia certo da provação vir, não tem o dia certo de Jesus voltar, não tem o dia certo de você ir, não tem o dia certo da tribulação chegar na sua casa, não tem o dia certo, não tem. É como ladrão, é repentino, inesperado, é assim. Deus está falando assim, ó, vigiem, porque eu virei como ladrão. Vocês não vão perceber. É preciso ligar o modo alerta. A vinda de Cristo, meus irmãos, ou a nossa ida, ela é repentina. A gente não tem uma agenda e fala, não, posso ser crente aqui até desse jeito aqui, não, mas a partir de julho eu acho que tem que organizar. Não, a gente não tem esse controle, não. Eu e você precisamos entender isso. Nós estamos realizando projetos e projetos que não têm reflexo na eternidade. Talvez os projetos que eu e você tem para esse ano e para os próximos anos são projetos terrenos e você não incluiu aquilo que Tiago disse para nós, né? Você não perguntou sobre a vontade de Deus. E os nossos projetos são para essa vida. Eles não têm reflexo na eternidade. E aí a gente ainda vai, não, isso aqui é... Então a gente precisa de tomar essa chacoalhada. Lembra do rico, lá de Lucas 12? Que aí ele olha para a sua vida e na sua arrogância, ele fala, eu tenho muito dinheiro, tenho muitos bens, vou agora descansar, vou gastar tudo que eu tenho, vou ficar tranquilo, eu tenho dinheiro demais, agora eu vou só curtir minha vida. Mas sem que ele percebesse, Deus brada do alto e Deus fala para ele assim, louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem será? Meu irmão, Deus, o dia que chegar diante de mim, de você,
Eu e você precisamos apresentar diante dele e as nossas obras, e a nossa vida, e o nosso testemunho. Tiago diz assim: o que é a nossa vida? É um sopro. E no verso 4 ele vai dizer assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Depois de dar um diagnóstico negativo, depois de mostrar, tem muito problema nessa igreja aí, Deus agora traz um alívio para as almas. Porque, meus irmãos, lembra, o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. Ele vai dizer: ninguém as tira de mim. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Isso nos conforta, porque eu e você, nós somos salvos unicamente pela graça de Deus. Deus aqui, que é o dono da igreja, ele dá um diagnóstico: tem gente que está morto aí, e está achando que está vivo, mas tem um grupo, tem um pessoal que é fiel. Tem um pessoal que dá bom testemunho, tem um pessoal que está vivo espiritualmente. Por quê? Porque ele conhece, meus irmãos. É o remanescente fiel, ele é identificado em meio à morte, em meio ao pecado. Observa, Deus é o dono da igreja, ele olha para a igreja, ele sabe quem é joio e sabe quem é trigo. Eu e você não sabemos, mas Deus sabe. Aí ele vai dizer: onde são ovelhas da onde? De vestes lavadas. Lembra, Paulo vai dizer para mim e para você, lá em Efésios, que nós temos que nos revestir do novo homem. E a imagem lá é de tirar a roupa suja do pecado, tirar a roupa velha e nos revestir do novo homem. Nesse contexto aqui, as festas dos reis, os templos pagãos, os cultos, só poderiam entrar pessoas travestidas de branco, roupa limpa. Então imagina, Deus aqui ele usa a imagem que eles conhecem. Dentro de vocês aí tem gente morto, mas tem gente que está com a roupa adequada, tem gente que é crente. Aí no verso 5 ele vai dizer assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. O vencedor. É assim, meus irmãos, que Deus chama os seus que permaneceram fiéis até o fim. É o vencedor, aqueles que mataram a carne todas as vezes que foi preciso, aqueles que renunciaram ao pecado, aqueles que amaram a Cristo, aqueles que honraram a Cristo, são os vencedores. Nós seremos revestidos da santidade de Cristo, e aí Deus um dia irá nos levar, meus irmãos, para um lugar onde não haverá mais pecado, onde não haverá choro, onde não haverá dor. O vencedor. Esses resplanderão como sol no reino de meu Pai, disse Jesus lá em Mateus 13. Lembra, a salvação é por meio da graça. Cristo fez. Você não precisa de fazer nada, mas a santificação você participa. Esse processo de matar a carne, esse processo de revestir do novo homem, de se despir do pecado, é seu e meu. E nesse processo nós não estamos só. Olha a promessa: aquele que começou a boa obra há de completá-la. É o vencedor. É a doutrina da perseverança dos santos. Deus, ele pega na minha mão e na sua, eu e você não estamos só. Deus, ele não exige nada de mim, de você, que ele não nos municie. Ele manda eu e você amar, e ele tem o fruto do Espírito. Então ele manda eu e você ter paciência, amar, renunciar, e ele nos dá essa força. Deus não exige nada de mim, de você, que ele não tenha feito e quem ele não nos capacita. Só que eu e você precisamos de entender que há uma batalha onde eu preciso de matar a minha carne, matar os meus desejos, que não são poucos. E ele diz: o vencedor.
Ele vai dizer assim, ó, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Na antiguidade era muito comum os registros dos reis e das cidades, onde eles anotavam todos os nomes dos moradores. E quando alguém traía a cidade, ou quando alguém morria, esse nome era apagado do livro. Então Deus aqui está dizendo, ei, no meu reino não. Aqueles que eu conheço, aqueles que estão vestidos de branco, aqueles que são santos, estes jamais terão seu nome apagado, porque isso é uma impossibilidade. Deus aqui está nos enchendo de consolo e esperança. Deus persevera comigo e com você até o fim. Nós não estamos só. Cristo aqui mostra esse grupo de fiéis. Eles estão escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. É o que ele disse lá em Efésios capítulo 1, verso 4. Daniel vai dizer assim, ó, e no grande dia serão salvos os que estiverem escritos no livro da vida. Eu tinha um medo desse livro quando eu era menino. Ô Senhor, escreve meu nome nesse livro aí, que eu preciso de estar com o meu nome lá. E Deus está dizendo para mim e para você assim, ei, os que são fiéis, aqueles que estão vivos espiritualmente, esses têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Diante de Deus Pai, Jesus Cristo confessará o meu nome e o seu, diante do Pai dos anjos. Essa é a promessa de Jesus aos que confessaram Ele e viveram a Cristo aqui nessa vida, meus irmãos. Eu e você não precisamos de temer os homens. Deus nos chama a ser testemunho vivo. O que tem que entristecer a mim e a você é quando eu e você nós não honramos a Deus e glorificamos Ele, não quando a gente desagrada alguém. Lembra, mas quando você vive para a glória de Deus, né? Nós devemos buscar sempre a glória de Deus. No verso 6 ele diz, sempre aquele alerta, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu já contei essa história do Titanic, né? O Titanic ele recebeu 6 alertas de iceberg. Mas o Titanic é o maior navio até então. Ninguém tinha a força do Titanic, ninguém tinha o aço do Titanic, era tudo novo. E também não tinha tanto iceberg na rota que o Titanic estava indo. E toda a sua arrogância, depois de receber 6 avisos de iceberg, todo mundo sabe o final da história. E aqui é expresso o grande amor do pastor pelas suas ovelhas, onde uma esperança é colocada mais uma vez diante de mim e de você, meus irmãos. E quanto este fôlego de vida no meu pulmão e no seu, Cristo nos chama a confessar os nossos pecados, a nos arrepender e nos chama ao conserto. Diante do autor da vida, hoje ainda a porta da graça está aberta e escancarada para mim e para você. Quem tem ouvidos, ouça. A promessa é que aqueles que perseveram até o fim, esses serão salvos. Aquele que começou a boa obra, aquele que começou a transformar a minha vida e a sua, há de completá-la até o dia de Cristo. Nós devemos crer nisso, viver isso. É isso que Deus espera de mim e de você, meus irmãos. Vigilância total, constante.